Olá, amigos conectados no Chapecó Online, no canal X. Estamos de volta para mais uma entrevista. Você que está nos acompanhando pode curtir à vontade, pode compartilhar. Hoje nós vamos falar com um chapecoense nato, filho da terceira geração aqui de Chapecó, e os seus filhos já são a quarta. Márcio Sander, que tem uma vasta vida pública e vai nos contar um pouquinho da história dele e, é claro, do progresso, da evolução de Chapecó nessas últimas 4 décadas e meia que tem acompanhado de perto. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Cassiano. Meus cumprimentos ao Júlio também. É uma satisfação poder participar, né? A gente trazer um pouco até do saudosismo, né? Refletir sobre algumas coisas, inclusive sobre a realidade da nossa cidade, fazer algumas avaliações e também ter a oportunidade de resgatar principalmente a questão da história, né? Daqueles inclusive que já não estão mais conosco, mas contribuíram muito. Eu acho que por questão de ser justo, nesse sentido nós nunca poderemos e deveremos esquecer daqueles que, né, tiveram suor e lágrimas aqui nessa cidade, nessa região aí para contribuir com esse progresso. O Márcio correu pelas ruas de Chapecó aí, nem conhecia asfalto ainda, né? E viu todo esse progresso, esses últimos anos aí, essa evolução. Foi rápida, né, Márcio? Conta um pouco para nós. Foi rápida. Deixa eu te contar um fato que aconteceu agora na inauguração do Hospital Unimed, né? Então vem umas memórias interessantes na gente. Eu chego lá, porque eu nasci no Hospital Santo Antônio ali, meu pai, o senhor Hernani, eu tive a oportunidade de ser diretor ali do Hospital Santo Antônio, né? Meu avô, inclusive, quando, né, era muito participativo nas ações comunitárias, como era da Fundação Hospitalar. Aí encontrei, de cara, no primeiro contato, né, encontrei o Dr. Rajá e o Dr. Siqueira. E por acaso me lembrei, né, da cena, porque logo que eles vieram para Chapecó, eles se instalaram ali. Minha mãe mora até hoje ali, né, naquela região do Hospital Santo Antônio ali. E aí encontraram, ele disse assim, Márcio, eu estava olhando esse dia lembrando de você. Eu disse, só falta o Dr. Granzotto, porque vocês dois eram os 3 que vieram para Chapecó e nós andava com a gurizada ali fazendo folia, volta e meia, quando voltava da aula ali, ficava por ali, eles pediam para nós baixar o volume para eles atender os pacientes, né? Então, umas histórias de vida que a gente tem ali de rever amigos, né? Ainda alguns já, né, têm os seus filhos, né? São amigos da nossa família há muito tempo, conhecidos. E é uma satisfação cada vez. Eu praticamente naquele dia me passou um filme na cabeça da história toda, né, ali daquela região, do Hospital Santo Antônio, do crescimento de Chapecó. E é isso que eu tenho pensado muito, né? Então, essa a oportunidade que eu tive de conviver na vida pública e fora dela como cidadão, né? E aí esses dias eu estava na universidade, no Chapecó, dando uma palestra lá, e aí também me veio na memória, né? Quando eu vinha estudar aqui, eu iniciei a estudar, eu demorava, né? Vinha o trânsito livre, né? Você saía 10 minutos antes, estava tranquilo para vir. Depois, sim, quando eu comecei a fazer pós-graduação lá, já demorava um pouco mais. E depois, quando eu fiquei lá uns 8 anos dando aula lá, e aí, quando eu terminei, parei de dei um tempo lá nas aulas, lá a gente já tinha que sair mais de meia hora antes para se organizar, por causa do trânsito, por causa da... Então, a cidade vai crescendo, vai aumentando o número de veículos, de pessoas, e tem um dado interessante nisso, Cassiano. Você sabe que eu fiz o levantamento, você pega Rio do Sul está chegando aos seus 90 anos, né? E Rio do Sul hoje deve ter em torno de 67, 68 mil habitantes. Certo. E isso nós crescemos aqui em Chapecó nos últimos 23. Aí se tu pegar um dado, por que eu falo isso? Porque as pessoas têm muito a mania, vamos usar esse termo, de fazer comparativo, né? Sim. E principalmente quem faz mais comparativo é quem não é de Chapecó, né? As pessoas chegaram aqui e disseram, não, mas tem isso lá na outra cidade, tem aquilo. Mas daí, por que não se faz o comparativo com cidades que têm a mesma idade de Chapecó, que são 102 anos? Certo. Porque você fazer um comparativo com Joinville, que tem mais de meio século, me parece que tem 169 anos, é o dobro de população, é uma coisa. Você fazer um comparativo com Florianópolis,
que tem mais de 350 anos, é capital do estado, né? Com mais de 500 mil habitantes, é outra coisa. Agora, você comparar com quem tem 102 anos, Mafra, Porto União, Joaçaba, são as cidades que foram fundadas, né? A mesma lei, né, do dia 25 de agosto, que fez com que nós chegássemos a ter essa mesma oportunidade e não é falar mal de ninguém, mas se você comparar hoje essas 3 cidades no que diz respeito a comparativo com Chapecó, a questão de estrutura, começando pela história da cooperativa, do agronegócio, né? Começando, vamos falar em construção civil, vamos falar no aeroporto, vamos falar no shopping, vamos falar na indústria do conhecimento, que nós estamos aí com mais de 23 mil universitários. Então, todos esses comparativos fazem com que Chapecó tem uma característica própria, que às vezes as pessoas, e aí eu gosto muito de questionar isso, sobre a história e o porquê que ela está assim. Porque parece que foi um passe de mágico, ou veio, eu brinco, né? Não veio nenhum ET, mexeu na orelha e né? Para dizer que aconteça isso, aconteça aquilo. Ele tem uma história de contribuição e de interação, né? Principalmente do setor cooperativismo. Nós temos aí agora um grande carro-chefe, e eu aprendi isso, eu falava anteriormente contigo, eu aprendi a respeitar muito o microempreendedor, né? O sistema cooperativismo e o microempreendedor, porque é uma lição de vida você vê as pessoas, o agronegócio dá uma estrutura, continua dando uma estrutura e para a nossa economia muito grande, mas ao mesmo tempo o microempreendedor, quando assumia a Secretaria de Desenvolvimento Econômico em 2017, nós tínhamos em torno de 5.800 microempresas. Hoje nós temos quase 10 mil, a meta, estamos com 9.800 e poucos, mas a meta é chegar em 10 mil microempreendedores em Chapecó no final do ano de 2019. Isso representa a diversificação da economia, né? Um exemplo prático é aquelas 2 senhoras que estão aposentadas, precisam de uma complementação de renda, ou uma mãe e uma filha que vão fazer um ateliê ali de costura, ou é aquele que vai instalar climatizador, ou é aquele que quer uma máquina de sorvete, né? Vai botar uma máquina de sorvete, trabalhar perto da casa dele, ou aquele que quer tem uma prensa hidráulica, vai botar uma pequena oficina. O meu sentimento maior que eu tenho em relação a isso é que a gente vê muito poucas linhas de crédito, né, para beneficiar. Você veja que o BNDES, por exemplo, financiar jatinho para gente famosa lá, né, para artista, e não dá oportunidade para se pegasse esse recurso, investisse, desse disponibilidade. Aliás, se você pegar a Credioeste hoje, que é uma das poucas e únicas, né, que faz esse trabalho, você vê que a inadimplência ela é muito pequena, o pequeno paga direitinho a prestação de R$200, R$300. O problema lá é o BNDES, para financiar mais de 2 bilhões para jatinho. Aliás, jatinho não paga nem IPVA. Certo. E o cidadão às vezes quer ele quer fazer conserto de alguma coisa nas casas, precisa financiar uma caminhonetinha para levar as coisas, e porque ele não tem o capital social, ele não pode, embora tenha desconto para o CNPJ, mas como ele não tem o capital social, não tem condições de fazer. Então falta essas linhas de crédito de apoio para essas pessoas que têm contribuído muito com a nossa economia e com a diversificação da economia, porque acomoda muita gente. É diferente de quando vem uma grande empresa que absorve uma mão de obra, 200, 300 pessoas da mesma mão de obra, né? E assim ela diversifica muito. Então é uma esmalteria, é um pessoal que faz conserto, muito prestação de serviço. Então eu tenho dito que Chapecó muito diversificou e mantém a economia. Essas colocações, por exemplo, Cassiano, que a gente ficou agora em... Veja bem que não é pouca coisa, né? Nós ficamos no sul do Brasil em 3º lugar. Perdemos para quem? Para Curitiba, que tem quase 4 séculos e em torno de 1.800.000 habitantes. Perdemos para Joinville, que eu me referi antes, então ficamos em 3º do sul do Brasil, tem mais de 1.000 municípios. Agora vamos em frente, nós ficamos no universo de 5.555 municípios, nós ficamos em 11º, perdendo para São Paulo, para Belo Horizonte, na geração de emprego e renda. Então isso tem muito a ver com essa diversificação da economia, com essa energia boa que a cidade tem, né, com os atrativos e a imagem de Chapecó, que é muito boa, por vários motivos. Mas eu costumo dizer que por trás disso tem muito trabalho realizado, né?
Eu me lembro bem, quando era secretário de Desenvolvimento Urbano, em 2007, eu tinha acompanhado o plano diretor, novo plano diretor de Chapecó como vereador em 2004. Daí em 2007 estava prevista a primeira revisão, tive a oportunidade de coordenar a primeira revisão lá, ele já deu um up para a cidade com a participação de toda a comunidade, que não foi só o município, a prefeitura que fez, mas tem a participação grande de vários entes, né, envolvidos e associações, e aí a gente já deu um passo muito grande. Depois, em 2014, quando o prefeito Buligon foi secretário de Desenvolvimento Urbano, foi feita a segunda revisão, que hoje fez com que nós tivéssemos aí um plano diretor adequado, moderno, e quem disse isso não sou eu, quem disse isso foi o Castanha Gucci, que esteve aqui, né, dando várias palestras aqui em Chapecó, mas no encontro com ele, ele me disse, olha, Márcio, do porte de municípios com um pouco mais de 200, 300 mil habitantes e com os anos que tem em Chapecó, é um dos melhores planos diretores que eu já vi, se não for o melhor. Né? Então a gente teve mais de 90 audiências públicas e o resultado, vamos mensurar dessa forma. Quais são os nichos econômicos que a gente tem? Você pega a construção civil. A construção civil, além do emprego, além do ISS, além depois do IPTU, além da oportunidade, mas Chapecó, quando deu retração em vários municípios na construção civil, nós ficamos em primeiro lugar em Santa Catarina. Concreto, consumo de concreto em terceiro. Né? Então isso, aí você imagina, toda essa construção civil não vai ter que usar um azulejo, não vai ter que botar o vaso sanitário, vai ter que usar a tinta, vai ter que usar o cimento, vai ter que usar a areia, vai ter que mobiliar, vai ter que precisar do serviço do arquiteto, do engenheiro, fora que teve o trabalho do corretor de imóveis. Tanto é que nós, há 20 anos atrás, nós tínhamos aí em torno de nem 20 imobiliárias, hoje nós temos mais de 100. Sim. E corretores que nós tínhamos em torno de 150, hoje nós temos mais de 800 corretores de imóveis. Então toda essa movimentação, essa engrenagem financeira funciona também devido a um plano diretor adequado, como é o caso do turismo de eventos e negócios. Não é por acaso que existe esse modelo econômico, é porque o governo municipal, o prefeito Buligon, a secretaria, o Contur, e eu quero aqui agradecer em público nessa oportunidade, agradecer aos membros do Contur, que é o Conselho Municipal de Turismo, através da Vânia Vacarimento, que é nosso presidente, da mesma forma o Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação Municipal, que é o Hernani Otis, e também o Conselho de Desenvolvimento Econômico, através do presidente, que agora, e seus membros, né, mas o presidente é o Clóvis Sport. Então a gente tem uma interação muito grande também com os setores, através desses conselhos, né, para poder tramitar, né, incentivos fiscais e materiais também, mas com renúncias do município. Você veja que essas grandes feiras, quando acontece, e esses eventos paralelos no centro de eventos, no próprio parque da IFAP, isso aí tem uma movimentação econômica que às vezes não dá nem para mensurar. Certo. A gente sabe pela movimentação do ISS dos hotéis, pelo número de bares de entretenimento que está abrindo, lanchonetes, né, hamburguerias, sushis, enfim. Mas se você for analisar, você faz uma média de estimativa de 180, 190 mil pessoas que vêm por ano participar desses eventos, conforme o quadro preenchido quando é feito os eventos, né? Uhum. Uma média de 3 dias em Chapecó, o que é de gente na cidade circulando, porque ela precisa parar no hotel, ela precisa de transporte, se não for de aplicativo, se não for o táxi, ela vai alugar um carro. Esses carros não andam sem combustível. Elas têm que se alimentar. O entretenimento, a vida noturna é atrativa em Chapecó. Eles têm a oportunidade, né, mesmo que seja para fazer curso ou professores, essa indústria de conhecimento, muitos professores de fora, mestrado, doutorado, enfim, dando cursos, oportunidade, esses encontros, simpósios, feiras, enfim, né, todo tipo de evento que vem. As pessoas não vêm a Chapecó sem deixar de levar uma lembrança, uma camisa da Chape, ou precisam levar uma cuia, levar um troféuzinho de desbravador, levar um artesanato, sim, ou até mesmo... Quem vai viajar, às vezes precisa comprar uma camisa, passa lá, faltou viu um sapato em promoção, ou faltou alguma coisa, passa na farmácia comprar um colírio. Então essa movimentação é muito grande do comércio e o giro ele é muito importante, né, para o município de Chapecó, que muitos não entendem, mas nós temos a obrigação de dizer. Eu te dar um exemplo, né? Você pega as feiras
Fetranslog, Metal Mecânica, Moveleira, Mercoagro, né? Tem uma renúncia fiscal disso, às vezes de 200, às vezes de 300, às vezes de 500 mil. O município paga a conta de luz da IFAP durante essas feiras. O município faz as reformas para adequação para receber essas feiras. Então, esperando o quê? O que tem em troca? A movimentação econômica da cidade, né? Que no final ela gera mais imposto, recursos, mas tem esse objetivo, né? Além de proporcionar visitação para que voltem, nós temos aumentado aí ao longo dos anos em torno de 15%, né? Do ano 2017 para 2018, a gente aumentou 15% o número de eventos e ocupação. Por exemplo, não fazia muito tempo que a gente não tinha mais o evento JECA, né? Os Jogos da BB ali. Tivemos, né? O Instituto Federal sempre fazia em Florianópolis, o ISP, né? Os eventos dele fez aqui agora em Chapecó. Então tivemos a primeira feira do vinho e assim por diante, né? A gente vai criando oportunidades. Né? Nós iniciamos lá a outubro, agora já vai para a terceira edição, né? Começou com público de 5, né? Agora já tem 2, 3 pavilhões, agora a tendência é ter mais de 15 mil pessoas, porque está se desenhando aí, participação das universidades, dos clubes de serviço, né? Tem envolvimento do Lions, do CAP, do Rotary, enfim. Eu acho que é um trabalho muito gratificante você poder ver a cidade onde tu nasceu, né, criou sendo bem conduzida e a gente tendo oportunidade de poder colaborar com isso, né, pela experiência. E aí eu posso dizer que a minha experiência na vida pública, né, eu acho que hoje todo mundo falava muito em nova política, mas hoje falta a sensibilidade, né, e hoje eu via qual é o motivo dessa encrenca todo lá, está muito gente preocupada com a liderança de partido A, de partido B, de dizer quem fica mais na foto, melhor na vitrine, e as pautas econômicas, que são mais importantes que isso, porque é uma habilidade que você adquire com o tempo e sobre o que é o trabalho legislativo, o trabalho executivo e o que trata sobre administração pública, né? Muito bem, nós estamos conversando, entrevistando Márcio Sander, que é atualmente secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, mas o Márcio começou lá com 20 anos eleito vereador em Chapecó na vida pública, né? Então, quer dizer, durante todo esse tempo aí são mais de 30 anos já envolvido aí quase 30, né? Quase. Vou deixando o Márcio muito velho aqui. Não, estão ajeitadinhos, né? Mas tu quer ver, Cassiano, tem um fato interessante que antes... Foram várias secretarias, pode até falar, né? Você já falou antes disso, planejamento urbano. Antes disso ainda, é bom ressaltar que eu me lembro quando me despertou o interesse, antes ainda, né, de eu ser candidato, tinha a questão... antigamente das juventudes dos partidos, né? E eu comecei a participar e aí eu me lembro que tinha eleições para Senado, para governador e naquela época a legislação era diferente, você podia distribuir material, andava de boné, né? Podia ter chaveirinho, caneta, podia ter showmício, né? Tinha aqueles comício em bar, porque não tinha muito internet, essas coisas, então o pessoal, né? E não é até muito tempo atrás tinha isso, né? Os encontros nos bairros e tal, que era uma coisa... Hoje em dia já é uma coisa mais demodê, né? Que o pessoal não sai para ver, mas antes... E eu comecei a aprender e me despertou interesse naquilo, né? Então, a cidade de Chapecó, desde aquela época, eu convivi com várias lideranças políticas, né? Eu tive a oportunidade depois de assumir a Câmara, depois tinha a Secretaria da Juventude e Lazer, que a gente teve uma experiência importante ali. E eu sempre tenho dito que a convivência com as pessoas te dá uma sensibilidade muito grande, né? Então, tanto no Executivo quanto no Legislativo, depois na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, foi uma das melhores escolas de vida e de administração pública, e todas as obras, né, e as grandes obras, como a recuperação do lixão, né, depois tantas obras de infraestrutura que foram feitas, o próprio centro de eventos, então... aquela oportunidade ali, aquela situação fez com que a gente tivesse no coração, né, do que era realizado no município de Chapecó e também as dificuldades, né, do que diz crescimento, porque quando o Chapecó cresce acima da média, bem acima da média que os outros municípios, também tem os problemas, né? Tem a questão da violência, tem a questão dos recursos, porque você veja bem, Chapecó hoje recebe dinheiro, né, vamos dizer, em torno... dinheiro da gestão da saúde para 200 mil pessoas e tem mais de 316 mil cadastrados no município de Chapecó, que o município é obrigado a dar essa assistência, né?
às vezes as pessoas fazem um comentário a questão de mobilidade de trânsito, né? Então você veja que tem municípios que tem do Rio Grande do Sul 300 mil habitantes e 100 mil veículos. Sim. 300 mil habitantes, 100 mil veículos. Aí Chapecó com 230 mil tem 178 mil veículos. Quase um para cada. Pois é, então é aquela história, né? Até um dia nós brincávamos, porque eu tenho vários amigos aqui em Chapecó, tem alguns que têm revenda de veículos, né? Às vezes novos, usados, e um deles me disse, olha, Márcio, eu estou demorando agora em casa ao meio-dia para ir 20 minutos para ir até minha casa, né? Antes eu demorava 5 e tal, 6 e tal, tem muito carro, né? Daí eu até porque eu disse, mas para de vender, né? Porque é tu que faz parte dessa história. Eu disse, tu que contribui muito aí para isso, né? Porque ele não está afim de parar. Daí do fim virou brincadeira, mas é uma realidade que a gente convive. Eu disse, olha, o que eu acho que tu tem que fazer é sair um pouco antes ou sair um pouco depois, né? Claro que às vezes não é fácil adaptar, mas em Chapecó ficou a tendência cada vez mais. Cada vez tem mais, principalmente os horários de pico, né? Por exemplo, as ruas vai se mudar o sistema ali, como tem a previsão do binário, faz o elevado lá da rótula da Sadia, como é conhecido, da BRF, foi feito o contorno oeste, daqui a pouco tem o leste, enfim, duplicar o acesso, mas as ruas continuam do mesmo tamanho. O máximo pode tirar é o canteiro, sim, né, alargar em alguns passos onde tem a faixa de domínio que dá para ocupar um pouco mais, mas o demais é mais cultural, né? Eu até brinco com as pessoas, tu tem ido para Florianópolis ultimamente, né? Ou tu já dirigiu em São Paulo, porque sim, quando as pessoas fazem comparativo e às vezes exigências para Chapecó do que tem em São Paulo, que tem em Curitiba, que tem em Florianópolis, tem que ver a mas não querem se adaptar à realidade que tem lá no trânsito, dos trânsitos, dos problemas da situação, né, que é muito conflitante. Mas eu acho que essa convivência, eu estava te falando, Cassiano, essa convivência com as pessoas dá uma sensibilidade muito grande, porque embora eu sempre fui bem votado no centro, eu tive sempre meia eleição no centro e meia eleição nos bairros, sempre fazendo voto basicamente em todas as urnas do município, né, de Chapecó. Essas pessoas dizem, mas como é que tu faz, né, tu faz os votos lá no Alta Serra, faz no Goiânia, faz no Maria Gorete, faz no São Pedro, faz... Então, essa diversificação é porque a gente constrói ao longo dos anos, né, esse trabalho de você conviver com essas pessoas nos setores que você te dá essa oportunidade e também como cidadão, né? Tem um trabalho, só para complementar, por exemplo, que às vezes as pessoas acham que é só a parte política, mas, por exemplo, a minha mãe participa de instituições, né? Sim. O meu pai participou de várias instituições, por exemplo, foi presidente da PAI, né, voluntário, né, inclusive por vários anos, e né, o Milton, todo mundo sabe o trabalho que ele fez para o Chapecó. Aliás, eu tenho uma opinião sobre o Milton Sander, ele ajudou muito mais os outros do que ele mesmo. Sim. Né, vários amigos dele fazem essa avaliação, porque foi um cidadão que se dedicou de corpo e alma, né, para a administração pública, né, como prefeito 2 vezes, como deputado, como secretário de Estado, e tinha uma visão futurista, muitas vezes criticado. Né, nós falávamos em outras oportunidades, né, quando se lançou de fazer o terminal rodoviário, as pessoas diziam que lá é um elefante branco, né? Quando foi feito o primeiro reforço, me lembro, o reforço da pista do aeroporto, né? Disseram, para que isso? Isso aí nunca vai pousar um 737, 747 aqui, porque isso aí não é necessário. Então ele tinha uma visão de futuro para a cidade, né? Além do seu tempo, né? Ele tinha uma percepção acima da média do que as pessoas tinham sobre a cidade de Chapecó e sobre a região oeste. Aliás, ele sempre foi um defensor da agricultura, né? Da nossa origem, da nossa terra, da nossa gente, e infelizmente não está mais conosco, mas ele deixou um legado muito importante, como tantos outros fizeram, né? Eu costumo dizer que a vida pública, alguns fazem mais, outros fazem menos, mas a pessoa se dedica, né? Ela se dispõe a participar durante a semana, final de semana, e ela tem que ter essa habilidade para lidar com isso, né? Então, principalmente nos dias de hoje. E é o que a gente vinha falando antes, citou a nova política, né? Nova política, o que é? São ideias novas, é como você vem falando, ouvir as pessoas, crescer, progredir. Milton Sander já era da nova política. É verdade. Não quer dizer, o Márcio já faz
Quando eu falei em 30 é quase, né? Porque antes dos 20 já era liderança, não, né? Se elegeu com 20, então, quer dizer, mas já está há 30 anos. Você veja, mas está sempre ouvindo as pessoas e buscando ideias para evoluir. Você sabe que tem um detalhe que é interessante, que as pessoas não se atêm, né, às vezes. Você veja que a grande maioria que se elegeu, falando em nova política, se elegeu nas asas do Bolsonaro, que tinha 32 anos de mandato no Legislativo. 32 anos de mandato tinha no Legislativo. Então falavam da nova política, mas voaram todos eles na asa da velha política, entre aspas, que eles criticavam, né? Então, por exemplo, nenhum deles, ou pouca gente se agarrou com o Amoedo, por exemplo, né? Ou com outro candidato que se apresentava. Mas, enfim, eu acho que eu tenho uma coisa que foi oportunizada, como algumas frases de efeito, como acontece em qualquer eleição, mas eu sempre digo que as pessoas não podem ter vergonha de falar em boa política. Pode ter vergonha de ser bem intencionado, de ter sensibilidade, se reciclar, de ter humanidade. Um fato interessante, Cassiano, que quando as pessoas fazem, por exemplo, você veja hoje que a nova política, um Alexandre Frota da vida, né, que agora, por exemplo, era classificada a nova política, revolucionária e tal, agora era um ferrenho defensor do Bolsonaro, hoje é o cara que mais ataca o Bolsonaro, né? Um deles, pelo menos. Então, ela muda muito em 6 meses, né? O que eu acho que tem que ver não é o que a pessoa diz, é o que a pessoa faz, né? Tem muitos que têm, por exemplo, assim, não, o estilo dele não agrada, mas quais são os princípios dele, né? Acertar e errar os princípios que ele tem. É básico. Entende? Então, eu acho que tem que analisar os princípios. Eu costumo dizer, quando vejo às vezes as passeatas, e isso é bom quando a gente nasce e se cria na cidade, e aí tem muita gente boa, mas tem muita gente que, esse dia eu estava vendo algumas pessoas, né, que chegaram aqui, começaram a apontar o dedo para esse, para aquele, esse é bom, esse não é bom e tal. Aí tem aquelas, agora virou moda, né, coisa, não, bota a faixa do Sérgio Moro na cabeça, a camisa do fulano, do Dallagnol, se enrola a bandeira do Brasil. Aí eu pensava o seguinte, eu disse, olha, se tivesse uma mesinha ali, alguém com computador, e a pessoa tivesse que apresentar, eu posso apresentar as minhas, né? Por que eu estou dizendo? Porque eu posso apresentar, mas tivesse que apresentar, então tu me bota aqui o teu CNPJ, o CPF, vamos ver a tua negativa municipal, estadual, federal e a tua folha corrida. Né? Eu te garanto que uns 60% ficava retido ali. Porque às vezes aqueles que mais apontam o dedo são os que menos têm solução, né? Tem que apontar o dedo para dizer o que tem que fazer e do jeito que tem que fazer, mas eles não participam do processo. Incomoda eles, mas não conseguem. Eles primeiro, eu sempre tenho dúvida com a pessoa que aponta muito o dedo, que tem solução para tudo, né? Isso aí a população às vezes ainda come com farinha, isso aí às vezes numa eleição ou outra, mas está mudando. Então eu acho que tem que ver a história de cada um, né, cara? Então, qual é a atitude que ele tem, como é que é a situação de vida dele na área pública, né? Porque é o que eu digo assim, a pessoa às vezes quer transparecer uma imagem, aí nós temos em todas as atividades, sim. Né? Vamos dizer assim, tem administrador, tem advogado, tem engenheiro, tem arquiteto, tem várias situações que são qualquer cidadão, é que nem na Lava Jato, né? A Lava Jato tem muita gente que tem a mania de dizer assim, a Lava Jato vem vincular como político. Tudo bem, mas dos 400 ou 500 envolvidos, tem 150 que são políticos, os outros 350 são empresários, são engenheiros, são arquitetos, são pessoas que têm uma ligação de alguma forma, doleiros que estiveram ligados com isso. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade quando fala, quando reflete e faz as cobranças, né? E como nós falamos anteriormente, todo ano na vida pública tem as eleições, o Estado democrático de direito proporciona isso. Sim. Né? Fora o concurso, por exemplo, o judiciário, que é concurso público, o Ministério Público, mas o Legislativo e Executivo, ele tem, são mandatos eletivos, ninguém me dê Marte do Saturno, as pessoas saem do nosso meio. Né? E essa eleição agora próxima, por exemplo, para o município de Chapecó, vai ter as 21 vagas para vereador, vai ter prefeito e vice. Alguém vai ter que ser, a cadeira não vai ficar vazia. Vai ter que se posicionar, quem se dispor a sua vida, ser colocado a público, né, de apresentar as propostas no debate, do que acha certo, o que errado, o que fez, o que pretende fazer, e também está disposto a ser questionado os seus defeitos. Né? Fizeram isso comigo a vida inteira, né?
Então tinha épocas que não, que eu era muito novo para alguma coisa, outro porque eu tinha o meu, eu era sobrinho por causa que o Milton, né, não queria que fosse, outras que tinha que dar oportunidade anteriormente, tinha gente na fila na minha frente, enfim. Eu acho que essa composição natural eu sempre ajudei, fiz gestos que pudesse chegar ao objetivo. Então é dessa forma que se constrói, e eu acho que alguém, como eu disse, as pessoas que tiverem disposição, boa vontade e comprometimento devem participar da vida pública, porque alguém vai ter que ser. E a gente sempre fala aqui, eu sempre costumo dizer que a política é a religião, né? Porque diz o lado, quem gosta do azul, do vermelho, do verde, do branco, cor, religião, time de futebol, não se discute. Religião e política dá para fazer um comparativo. O partido tal, fulano de tal, todas as religiões, por exemplo, são para fazer o bem, mas dentro delas tem pessoas de bem e pessoas mal intencionadas. A política é dessa forma e assim é a sociedade, né? O ser humano eu aprendi, né? Às vezes aprendi a admirar muitas pessoas e aprender muito com elas também, né? Eu acho que a vida é um eterno aprendizado, mas eu tenho... você vê que tem muita gente bem intencionada e às vezes tem a receio, eu procuro incentivar para que essas pessoas possam ir em busca, né, dos seus objetivos e buscar a sua oportunidade tanto quanto possível. E a gente tem aqui em Chapecó muitos nomes que muitas vezes, né, vem à tona nas épocas de eleição e nunca vai. O Márcio é um nome que teve essa coragem, essa persistência, botou a cara para bater e está aí, né? Quer dizer, tem aqueles que têm boas ideias e contribuem, sim. Não quer dizer que não contribuem. Só nunca botam o nome à disposição. Eu quando, por exemplo, a última eleição para deputado estadual, por exemplo, eu cheguei e anunciei no partido, eu não sou candidato. Né? Então, se o Hélio, como foi, depois o outro quiser ser. Mas quando eu disse que ia. A não ser quando eu não tive espaço, eu não tive oportunidade, mas todas as eleições que eu disse eu vou disputar, eu peguei e disputei. Né? Como eu tenho definição agora para o futuro. Então, por exemplo, eu acho que tem várias pessoas, boas pessoas, todo mundo tem as suas qualidades e os seus defeitos, eu não estou aí para avaliar ninguém, né? Mas eu gostaria de ter oportunidade, porque eu nunca fui candidato a prefeito. Certo. Né? Então, por que eu desejo ser? E provavelmente vai ser, e agora não dá, porque a legislação nem permite, todo mundo pode ser pré-candidato. Mas eu vou, a minha missão agora é buscar ser candidato a prefeito. Eu nunca fui candidato. Eu tenho essa sensibilidade de ir lá discutir, vamos propor para quem quiser participar desse processo. E eu sou muito sincero, muito realista, né? Eu sempre fui uma pessoa considerada o seguinte: eu me considero um otimista por natureza e realista por convicção, né? Certo. Então, se eu quero oportunidade de disputar, de apresentar meus projetos, de contar minha vida, contar minha história. E se der certo, né, eu acho que vou fazer um bom trabalho pela experiência, pela formação, pela história, pelo conhecimento. Agora, se não der, eu sou o primeiro a ligar, desejar boa sorte para quem ganhar e vou continuar aqui como cidadão, né, na iniciativa privada, né, no magistério, dentro das minhas atividades, da minha formação, mas torcendo que dê certo. Né? Eu sou um cidadão que gosta da cidade, né, como tu disse. Meus guris ali são a quarta geração de chapecoense, né, pelo Sander, depois por parte da família da mãe já a quinta geração. Então a gente tem esse objetivo, tem a concepção, não vou embora daqui, né, porque tem muita gente que hoje estou pedindo, onde é que está esse pessoal que foi candidato a prefeito de Chapecó? Né? Uns que foram já não estão mais, mas aí, e outros que perderam muito menos, foram embora. Sim. Agora, se tu pegar, eu tenho meu avô Leopoldo sepultado aqui, tenho meu pai Hernando sepultado aqui, o meu tio Milton Sander sepultado aqui, né? Como tem a história, o Gilson Tiquim, que era daqui, está sepultado aqui, como o Ledônio Migliorini, estou falando de vários partidos, né? Correto. Que deram essa contribuição como homem público, como presidente de Câmara, como vereador, como prefeito, então com a sua história ali, né, enraizada e eternizados aqui na cidade de Chapecó, e seus familiares principalmente. Né? O objetivo, então, como falou, é pré-candidato a prefeito, né, como foi na última também, e continua com esse objetivo. Agora dá para dizer assim, não é mais candidato a vereador? Eu não tenho intenção, não tenho intenção, né? Não está nos meus planos candidatura a vereador, porque eu acho que cumpri meu papel, né? Podia ter ido disputar a presidência da Câmara novamente, abrir mão, eu fui eleito 4 vezes, as 3 por unanimidade, inclusive. Acho que fiz um bom trabalho. 6 ou 7 mandatos já na Câmara? 6. E aí você pega agora,
Cassiano, por exemplo, outras oportunidades eu poderia até ter disputado. Certo. Né? Então, o que é chegado? Disse, olha, eu falei anteriormente, disse, olha, Márcio, tem que compor, por exemplo, uma pessoa agora mais velha, a chapa, né? Então, foi feito isso, tive bom senso, né? Sim. Muitas lideranças conversaram comigo, e aí um dia, se precisar, eu vou contar bem a história, como é que foi, né? De todas as eleições que já pegou. E na última também, então eu tenho um reconhecimento de gestos que eu acho que, né, não vou cobrar isso de ninguém, fiz porque quis, mas cumpri com o meu papel. Agora eu acho que fiz por muita gente, agora eu vou buscar o meu espaço e cumprir com a minha missão, que eu acho que devo. Porque nesse período todo, né, como o Márcio contou aqui um pouquinho da história dele, precisaria um pouco mais. Precisaria mais algumas 10 entrevistas, né? Quer dizer assim, 6 mandatos, presidência da Câmara, tem uma vasta experiência no Legislativo, mas também no Executivo, porque na maioria das vezes, quando se elegeu pela base do governo, foi secretário em algum momento. Eu poderia... Então, conhece. Eu tenho mais de uma década de experiência no Executivo, né? Acho que isso aí me ajudou muito, aliado à minha formação, né? Certo. Minha formação é da área da administração. Nós não falamos lá no início, pode falar para o internauta aí a tua formação toda. Administração. Daí eu fiz em controladoria, direito tributário, geografia regional, gestão ambiental, quer dizer, eu procurei vincular toda a minha, também junto com os... Bagagem acadêmica e experiência na prática. E aí eu procurei mesclar sempre com os assuntos relacionados à área da administração pública, certo. Então isso aí te ajuda e dá uma bagagem interessante para que a gente... Eu acho que essa questão de formação e de experiência, eu acho que quanto mais tu souber e mais tu tiver preparado, tu representa melhor as pessoas, é a minha concepção. Né? Porque não é para você, você vai representar pessoas. Se você vai estar no cargo no Executivo no Legislativo, você representa pessoas. Quanto mais preparado tu tiver, seja da parte acadêmica ou de experiência, você pode representar melhor e decidir melhor pela vida das pessoas. Acertar mais, né? Como a gente falou acertar antes. Mais. A pessoa acertar e errar é natural, né? Mas acerta mais com certeza. Acerta mais com certeza, porque quanto mais experiência, quanto mais eu estudei, mais acertei. E a vontade, né? Não, a persistência. Eu tenho essa disposição, né? Eu sou muito persistente nas coisas, né? Gosto do que eu faço, acho que entendo um pouco, como eu te disse. E tenho aprendido muito, cresci muito nos últimos anos, né, com a convivência com as pessoas, com lideranças, com a comunidade. Aqui eu lido muito com o humilde na sala do empreendedor, né, para aquele que precisa, por isso que eu tenho essa sensibilidade de defender para esse pequeno empreendedor, né, que às vezes precisa de uma mão, né, estendida. A gente dá toda a estrutura e orientação aqui, mas ele precisa de alguém que estenda a mão para ele deslanchar no futuro. Né? Ele busca a formalidade, mas também tem que ter como formalizar. Né? Perfeitamente. Márcio, obrigado. Satisfação falar contigo. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima, aí temos muitas histórias. Vamos marcar amanhã para fazer outro projeto. Então, obrigado pela oportunidade, sempre à disposição aí para a gente falar da nossa terra, da administração pública e do que vocês acharem conveniente. Valeu, um abraço a todos. Um abraço para você, internauta, conectado no Chapecó Online, no canal X. Como eu falei no início, pode curtir, compartilhar à vontade. Muitas histórias, né? Um pouquinho de muitas histórias aí, com certeza, desse crescimento de Chapecó, né? Com um filho chapecoense, né? Na entrevista de hoje. Grande abraço, até a próxima.